Abra comigo a sua Bíblia lá no Evangelho de Mateus, capítulo 16. Domingo passado, por ocasião do culto das 19 horas também, o Fernando Juarez pregou um sermão na parte que vai do versículo 16, versículo 13 até o versículo 20, quando Jesus fala acerca da sua igreja, acerca da edificação da sua igreja, um sermão brilhante que nos trouxe grandes ensinamentos. Hoje pela manhã, às 11 horas, primeiramente às 9 horas da manhã, nós ouvimos o sermão lembrando a gente que Cristo é o Senhor é a nossa bandeira, e o que isso significa, o que significa ter o Senhor como bandeira, como estandarte. Por ocasião do culto das 11 horas, nós ouvimos um sermão que nos edificou profundamente sobre a questão do discipulado. Somos discípulos de Cristo. E eu queria continuar nessa mesma toada, só que agora a partir do versículo 24, do capítulo 16 de Mateus. Nós vamos ler do 24 ao 27. Então disse Jesus a seus discípulos: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que dará um homem em troca da sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá cada um conforme as suas obras. Em verdade vos digo que, vamos ler o versículo 28, em verdade vos digo que alguns há dos que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Pai querido, nós estamos com a Tua palavra diante de nós, Sua palavra é viva, Sua palavra é verdade para nós, Tu és o caminho, a verdade e a vida, não há outra hipótese de Deus ser revelado por nós tão plenamente, senão por meio dessa Tua palavra. Tu és o Logos, Tu és o Verbo, Tu és a vida, Tu és o entendimento, que somos nós diante dela, Senhor. Portanto, colocamos-nos totalmente à disposição do Senhor para que sejamos moldados por essa palavra santa. Edifica-nos, ó Deus, mediante o poder do Teu Santo Espírito que aqui está presente e pelo sangue de Jesus, que torna possível que tudo isso aconteça. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Entre a cruz e a coroa. Tem um ditado popular que diz para a gente que às vezes a gente está na situação complicada. Eu estou entre a cruz e a espada, eu não sei o que eu faço. Eu já diria, eu não sei se eu caso ou se eu compro uma bicicleta, ou alguma coisa do jeito. Mas esse texto traz para a gente algumas questões importantes a respeito do ministério, do discipulado, da caminhada com Jesus, que acontece entre a cruz e a coroa. Antes de mais nada, nós precisamos nos situar melhor no contexto dessa passagem, porque Jesus começa essa conversa justamente no capítulo 13, como eu disse há pouco. O reverendo Juarez pregou esse texto, nós estamos estudando esse texto na escola bíblica dominical. E Jesus começa então uma conversa, indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, diz versículo 13, Jesus percebeu que tinha uma multidão que o seguia, nem todos estavam entendendo muito bem o que estava acontecendo. Jesus então reúne os seus discípulos e ele acerta os ponteiros com os seus discípulos no que diz respeito à igreja. Mas ele parte de si, para chegar a falar que essa é a minha igreja, esse tipo de igreja que é a igreja que eu estou edificando, aquela que confessa que Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo,
aquela fundamentada nessa confissão de fé proferida pelo apóstolo Pedro. Mas antes Jesus pergunta, como é que o pessoal está interpretando a minha pessoa, o meu ministério? Eu não quero repregar o sermão do reverendo Juarez, a gente vê que alguns estavam ali fazendo as suas interpretações. O senhor parece Elias, o senhor parece com Jeremias, o senhor parece com João Batista, alguns dos profetas, aí alguma coisa nesse sentido. Mas vós, quem dizeis que eu sou? Jesus pergunta. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E Jesus então começa a tecer algumas características da igreja, especialmente nas relações da igreja com o mundo presente. Jesus começa a dizer como é que essa igreja funciona nas suas inter-relações e nas suas relações com os eventos da vida. Ele diz no final dessa perícope, no versículo 19, dar-te-ei as chaves do reino dos céus, que ligares na terra terá sido ligado nos céus, que desligares na terra terá sido desligado nos céus. E é interessante o que acontece aqui, porque o apóstolo Pedro, logo após ter proferido essa maravilhosa confissão de fé, então parece que assim, bom, isto posto, já que o Espírito Santo revelou para você que eu sou Cristo, vocês estão entendendo como é que funciona, então agora eu vou começar a dizer para vocês o que significa isso que vocês estão dizendo. E ele começa a falar acerca do seu ministério. Então ele começa a dizer de que ele vai ser preso, ele vai para Jerusalém para sofrer as coisas que estavam previstas desde os profetas. Ele começa a falar do seu sofrimento, e o mesmo apóstolo Pedro agora falando, não, de jeito nenhum. Só se for por cima do meu cadáver. Eu não vou deixar que tal coisa aconteça. E aquela coisa, e aquela insistência toda, imagino eu e Pedro, não, porque isso está errado, não é assim, não é possível, agora que a gente está entendendo quem que o senhor é, o que o senhor faz. E Jesus, então, para o mesmo Pedro que ele acabava de dizer, na mesma conversa que ele acabava de dizer, bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi, ele agora fala, arreda-te, Satanás. No popular, sai capeta. Sai capeta. Tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas lá do alto, e sim das coisas dos homens. E aí o texto que a gente leu agora, para a nossa reflexão, começa a dizer assim, então, ou seja, o que Jesus vai dizer a partir de agora é em decorrência desse acontecimento, desse diálogo. Então a gente não pode compreender o que a gente leu sem antes entender, e é por isso que eu estou fazendo essa introdução, trazendo de volta esse contexto. Então Jesus aqui, eu quero convidar você para repensar um pouco o que significa ser igreja de Cristo. É interessante que onde a gente vai, em qualquer parte do mundo, tem um detalhezinho que identifica onde tem uma igreja. Qual é? A cruz. Não importa a confissão. Está certo que hoje em dia, as igrejas mais contemporâneas, eles aproveitam aí os teatros, os anfiteatros, os cinemas, as portinhas de garagem, os ex-botecos da vida, e por aí vai. Mas, de alguma forma, a cruz ela tá associada ao contexto. Inclusive, nessas perseguições que a gente vê o mundo afora, intitulou-se esse povo como o povo da cruz. Os perseguidos, os bem-aventurados, de acordo com a palavra de Jesus, é uma questão de ponto de vista. Mas a cruz é uma marca que identifica a igreja. E a cruz é algo que precisa ser compreendido por nós. A cruz tem um significado tão profundo que o apóstolo Pedro, assim como eu e você, ao mesmo tempo que recebe a revelação de Deus do que significa o ministério de Jesus, ele, no mesmo instante, ele se perde por conta da profundidade do que significa a cruz. A primeira coisa que a gente percebe é que a cruz, de acordo com o apóstolo Paulo, ela pode ser ao mesmo tempo um sinal de glória, mas também um escândalo. Maldição. Maldito aquele que for pendurado no madeiro, assim dizia a profecia.
Mas a relutância de Pedro em compreender o significado do discipulado, ou seja, a morte de Cristo, a sua importância, ou melhor, a condição fundamental para a existência da igreja de Jesus, surgimento da igreja de Cristo, essa relutância de Pedro não é só de Pedro, ela é nossa. Sabe por quê, queridos? Eu só desconfio, que nós estamos vivendo o tempo de carregar a cruz, mas já estamos querendo botar a coroa na cabeça. E a gente se perde um pouquinho nesse interim, nesse momento, nesse interlúdio. Ainda não chegou o tempo da nossa coroa. Se você está aqui ouvindo essas palavras, é porque a sua coroa ainda não chegou o tempo de você ser coroado. Aqueles que nesse exato instante creem no Senhor Jesus e já não estão mais respirando o mesmo ar que a gente respira, para esse sim já chegou o tempo da coroa. Mas para nós ainda não chegou. E isso é muito mais sutil do que a gente imagina. Porque no nosso dia a dia, na nossa forma de viver o cristianismo, nós queremos rogar para nós os méritos da coroa, mas não estamos dispostos a carregar nos nossos braços o peso da cruz. E a gente até se perde um pouco nesse discurso. Talvez por conta disso, seja interessante que a gente vai remontando aqui esses acontecimentos, e Mateus ajuda a gente, porque vem a confissão de Pedro, depois vem entre aspas, eu chamaria de a negação de Pedro, depois Jesus fala acerca do discipulado, e logo em seguida, olha como é que começa o capítulo 17. 6 dias depois desse episódio, de acordo com Mateus, Jesus levou Pedro, Tiago e João para ver o que significa a coroação. Ele separa esses discípulos e leva eles para terem uma experiência da glória de Deus, a transfiguração. Então, note esse caminho que Jesus faz, da compreensão do ministério, da natureza do ministério de Jesus, que é a natureza da igreja, a negação que representa as crises que a gente tem, o discipulado, e aí depois sim a glória. Então o que a gente tem aqui, nas palavras de Jesus, ou nessa sequência de acontecimentos, é o que a gente pode chamar de o caminho entre a cruz e a coroa, a saber, o caminho do discípulo. Agora, a questão é, quando a gente vive, para a gente entender melhor o que fazer, como viver esse tempo entre a cruz e a coroa, nós precisamos entender algumas coisas. E eu queria convidar você a dar uma examinada comigo agora, mais especificamente, nesses versículos entre o 24 e o 27 do capítulo 16 de Mateus. A primeira coisa que eu noto aqui, Jesus, então, versículo 24, Jesus disse aos seus discípulos, a primeira coisa ele diz, se alguém quer vir após mim. Para comigo aqui que eu quero pensar uma coisa com você. Se alguém quiser vir. Queridos, sem disposição, ninguém caminha com Jesus. Tem que ter disposição. O tempo todo a gente vê nos evangelhos Jesus se posicionando e colocando aquelas pessoas numa condição de escolha. Você quer ser curado? Onde estão os seus acusadores? Vai lá e chama o seu marido. Você quer vir após mim? Essas são as perguntas de Jesus. Jesus se posiciona. E aí aqui a gente precisa entender que disposição, o que eu estou querendo dizer com disposição aqui, eu estou querendo dizer daquela renúncia de si em relação a si mesmo. Sair da zona de conforto. E aqui é importante a gente fundamentar, ou rever um fundamento, melhor dizendo,
básico da nossa fé reformada. Em tempos de 500 anos de reforma, você já está sabendo nossa temática para o ano que vem, nós vamos revisar os solas, as máximas, as temáticas básicas e fundamentais da reforma protestante para o ano que vem. Mas um aspecto, eu acho que às vezes a gente não entendeu muito bem. E eu quero conversar sobre isso com você dentro dessa questão da disposição, se alguém quiser vir, se alguém quer vir após mim, que é a questão do livre-arbítrio. A pergunta que não quer calar: temos ou não temos? Há um tempo atrás tinha um comercial de um biscoito que chamava Tostines. Alguém se lembra? Tostines é fresquinho porque vem demais? Ou vem demais porque é fresquinho? Alguém se lembra? Quem tem mais de 47 anos aqui se lembra. Estou brincando, eu só tenho 36 e me lembro desse comercial. E a gente fica tratando o livre-arbítrio assim, tê-lo ou não tê-lo? Eis a questão, temos ou não temos? E a gente começa a rechear de teologia essa temática e no final a gente não sabe responder. Porque há uma baita de uma crise aqui. Por uma questão simples. Nós vivemos o tempo todo a partir de pequenas decisões. Então, o que a gente precisa entender sobre o livre-arbítrio é, quando a teologia reformada fala que nós não temos livre-arbítrio, ela está dizendo que nós não temos liberdade ou condição própria de arbitrar sobre nós a respeito da nossa salvação. Efésios capítulo 2 deixa claro isso para nós. Ninguém aqui tem condição própria de ser salvo, porque todos nós, espiritualmente falando, somos defuntos, zumbis. É isso que o texto diz, vós estáveis mortos. E o que um morto pode fazer por si mesmo, espiritualmente falando? Nada. Você pode até não acreditar nesse aspecto da teologia, mas dizer que ela não é bíblica, você não pode. Porque a Bíblia é clara em nos ensinar sobre isso. Livre-arbítrio para a salvação, neca de catibiriba. Só Cristo salva. Só a graça de Deus nos salva. E isso é mediante a fé. Versículo 8 do capítulo 2 de Efésios. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Agora, note o que ele diz, presta bastante atenção. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, não é fruto de obras. Para quê? Para que ninguém se glorie. E a gente para aí. Mas para entender isso, a gente tem que continuar lendo. Versículo 9 diz, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então esse versículo esclarece. Nós não temos livre-arbítrio para a salvação, porque por mais que a gente faça, nós não podemos salvar a nós mesmos, nada muda a nossa condição de mortos, a não ser o Espírito Santo que nos vivifica. Mas uma vez que nós somos salvos para uma condição intrínseca à salvação, para a prática de boas obras, porque as boas obras são as que evidenciam a nossa salvação. E para isso, meu irmão, minha irmã, é necessário dizer, eu quero. Eu quero. Eu não estou dizendo que você vai dizer eu quero, bater o pé e a capetaiada vai fugir de perto de você. Você não tem um martelinho do Thor no pé, meu bem. As lutas são reais, diárias, mas é necessário que haja um posicionamento. E tem muito crente frustrado porque não se posiciona. Diz aquela brincadeira, aquela historiazinha que o sujeito estava no meio de uma enchente. Você já deve ter ouvido essa ilustração. O sujeito estava no meio de uma enchente. E aí começou a água a subir, ele começou a subir os móveis. Os vizinhos chegaram lá e falaram assim, ô moço, vamos embora, porque ouvi dizer que a água vai subir. Ele, não, eu vou orar aqui, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, o Senhor é poderoso. E foram embora, e a água subindo. Daqui a pouco vieram os bombeiros de bote, puxando, vamos embora, moço, vamos embora. Não, o Senhor é poderoso, Ele vai cessar essa chuva. Crente, fervoroso, igual a gente assim.
E a água subindo, daqui a pouco ele está no teto da casa, vem um helicóptero da Defesa Civil tentar salvar, e ele expulsa todo mundo, de repente o cara morre afogado. E se vê diante de Deus. E ele chega brabo. Ô Deus, o senhor está brincando com a minha cara. Eu olhei crente fervoroso, testemunhando do Senhor. E o Senhor não enviou o livramento para a minha vida. Porque como é que é? Eu enviei vizinho, eu enviei bombeiro de barco, eu enviei helicóptero, até de helicóptero, você ia andar de helicóptero de graça. Agora você vem com essa história de que eu não livrei você, rapaz. Falta de posicionamento. A primeira coisa que Jesus fala assim, é para quem quer. Existem duas linhas, reverendo Augusto Nicodemos explica isso muito bem. A linha como observar a linha do trem. Uma linha é a linha do livre-arbítrio, a outra é a da história. A outra são das nossas escolhas. É a soberania de Deus e a vida ao vivo. E quando a gente olha assim, lá no horizonte, na linha do trem, para quem já andou na linha do trem, elas se encontram, mas quanto mais a gente anda, aquele ponto de encontro ele vai indo adiante. Agora, para o trem poder andar, tem que ter os dois lados. Então tem uma coisa que é a soberania de Deus, a salvação que é dele, a obra que é dele. Agora, por outro lado, tem a história acontecendo, meu irmão, minha irmã. E o discipulado é um caminho que tem que ter disposição. A gente está falando aqui da renúncia de si, em prol de si mesmo, mas aquela que produz maturidade, que produz experiência. É um convite de Jesus baseado naquilo que Pedro havia dito. Jesus está deixando claro, com perdão da expressão, mas ser crente não é coisa para qualquer um não, meu irmão. Não é coisa para qualquer um não. Andar com Jesus, levar Deus a sério, e essa para mim é a melhor tradução de temor. Temer a Deus é levar Deus a sério. É considerar a pessoa de Deus na minha vida. Isso não é para qualquer um não. Disposição. Qual tem sido a sua disposição para seguir Jesus? Quantas vezes você tem orado dizendo assim, Senhor, eu quero ser resposta para a minha oração. Agora, Senhor, salva o vizinho. Senhor, cura o irmão. Senhor, salva, muda a situação lá da Síria. Agora, dizer assim, Senhor, que agora, no final, eu quero dizer, eu quero ser resposta à minha oração. Eu estou disposto. Aí a gente deixa para a soberania de Deus, né? Aí a gente deixa para questões, deixa para lá. Deus sabe. Deus sabe, mas Deus conta com você. Deus espera algo da sua parte. Não para que você seja salvo, mas para que as obras que você realiza revelem o poder e a bondade de Deus. Disposição. Mas Jesus diz, se alguém quer vir após mim, ele segue dizendo o seguinte, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. É necessário abnegação. É necessário, queridos, aquela renúncia. Se num primeiro momento eu estou entendendo a disposição como a renúncia de mim, por conta de mim mesmo, sair da zona de conforto, a abnegação eu estou entendendo como a renúncia de si em prol do próximo. Eu vou dizer por quê. Tem um texto que ajuda a gente a entender isso, que está em Marcos, capítulo 15, apenas o versículo 21, que diz assim, Marcos 15, 21, e obrigaram a Simão Cirineu, que passava, vindo do campo, pai de Alexandre e Rufo, a carregar-lhe a cruz. Interessante essa história aqui. A gente encontra ela nos 3 evangelhos, mas aqui está de uma forma diferente. A gente não sabe exatamente quem que é esse Simão. A única coisa que a gente sabe dele, aliás, são 2 coisas que ficam claras para a gente. Uma está bem clara e a outra nem tanto. A que está bem clara é que ele era de Cirene, uma comunidade de judeus ali que ficava no norte da África. Então, Cirineu de Cirene. A segunda é que ele vinha do campo. Agora, esse vinha do campo, a gente pode interpretar de 2 formas.
Os comentaristas dizem que uma primeira hipótese é que ele esteja vindo para Jerusalém. Quando fala vindo do campo, está vindo do interior para Jerusalém, como se ele estivesse chegando naquele momento e ele encontrou aquela situação. Ele estava chegando em Jerusalém para exercer lá as suas obrigações como judeu, participar de rituais e de serviço lá no templo, e ele chegou e se deparou com aquele negócio. Porque você não se esqueça que quando Jesus foi crucificado no tempo da Páscoa. Então havia uma migração muito grande para Jerusalém, essa é uma hipótese. A outra é que ele estava trabalhando, vindo do campo, vindo do trabalho, né? Aquela hora não era muito bem a hora de chegar do trabalho, era mais ou menos a hora para ir para o trabalho, meio atrasado, mas era. Mas é hipótese. De uma forma ou de outra, esse sujeito chegou e os outros evangelistas falam para a gente, aqui também diz que obrigaram esse homem a carregar a cruz de Cristo. Se a gente juntar o primeiro com o segundo ponto, a disposição com a abnegação, a gente vai entrar em crise. Porque Simão podia chegar, eu acho que seria mais ou menos a minha postura e a sua, e falar assim, eu não tenho nada a ver com esse troço não, moço. Me desculpa aí, mas esse trem de cruz aí é maldição. Trem de cruz, leia-se essa coisa de cruz. Eu esqueço do vocabulário mineiro de virar a chave aqui. Esse negócio de cruz aí não é para mim. Não quero saber, eu sou obrigado. Existem situações que a vida não pede licença para a gente, não é verdade? Tem algumas que a gente consegue até, com a nossa disposição, se posicionar. Agora tem outras que não pede licença. Simplesmente acontece. E foi essa situação que Simão se encontrou. Agora, a abnegação, queridos, que é uma palavra um pouco pesada para nós, esse abrir mão de si mesmo, Jesus está falando assim, uma vez que há disposição em você, uma vez que você está entendendo que você quer caminhar comigo, vamos falar em condições teológicas, uma vez que o Santo Espírito está criando uma volição positiva na sua alma para que você me siga, agora, na prática, uma vez que você está decidindo seguir a Jesus, então eu quero te dizer o que isso significa. É necessário que você negue a si mesmo. Negar a si mesmo aqui, queridos, não é a gente abrir mão dos nossos sonhos, abrir mão dos nossos projetos, não é nada disso, nossos projetos. Aliás, de manhã, a gente ouviu uma palavra aqui, lembrando que Jesus, quando chega para pescadores, ele diz, vocês vão continuar pescando, mas agora, vocês vão pescar homens, vidas. Interessante como o Senhor usa esse nosso contexto. Tem gente que às vezes está no último ano de faculdade, jovens principalmente, abrindo um parênteses, está no último ano de faculdade de Direito, aí houve um missionário da África falando aqui, o cara resolve largar a faculdade de Direito para ir para a África. Ele só não se dá conta da importância de um advogado naquela região, né? Ele larga a mão de tudo para poder ouvir um chamado, não entendeu nada. Porque negar a si mesmo não é negar o contexto, mas é negar as prioridades acerca de si. É negar aquilo que nós colocamos na frente de Deus no nosso dia a dia. E a Bíblia, se a gente for cavar essa história um pouco mais, a Bíblia vai dizer que tudo que vem antes de Deus na nossa vida torna-se um Deus. Então aqui, se a gente entender profundamente esse texto, Jesus está falando da idolatria, e a gente fala assim, não, eu não tenho ídolo. Eu não tenho ídolo, eu sou crente. Sou evangélico não tem ídolo. Antes fosse. Tim Keller tem um livro chamado Deuses Falsos. E esse livro, Deuses Falsos, Tim Keller escancara para nós o tamanho da nossa idolatria. Eu, quando li esse livro, eu fiquei apavorado, porque eu percebi quão idólatra eu sou, especialmente em relação à minha família. Ele levanta a questão assim, o que na sua vida que você, perdendo a sua vida, perderia o sentido também? Eu falei, pronto. Eu sou cercado de coisas onde eu apoio a minha vida. Então eu fui ministrado por aquela palavra. É isso que Jesus está ministrando aqui. Porque tomar a cruz é justamente o que aconteceu aqui com Simão. Sabe por quê? Porque quando a gente toma a cruz de Jesus,
ninguém carrega a cruz de Jesus e continua a mesma pessoa. Ninguém compartilha do ministério de Jesus e continua com a mesma história. Olha o que o versículo 21 de Marcos diz para a gente. É o único aqui que dá esse detalhe. Que passava, vindo do campo, pai de Alexandre e Rufo. Pois bem, o tempo passou, Jesus morreu, ressuscitou. Não sei do Simão o que aconteceu, mas eu sei de uma coisa que o apóstolo Paulo me lembra, lá no encerramento da sua carta aos Romanos, capítulo 16, quando ele já vem trazendo as suas saudações, no versículo 13, ele diz assim: saudai Rufo, eleito no Senhor, e igualmente a sua mãe, que também tem sido mãe para mim. Eu não sei como é que aconteceu, como diria Ariano Suassuna, eu só sei que foi assim. Simão participou do ministério de Jesus, e alguma coisa na vida dele mudou, porque quem está escrevendo para a gente dá esse detalhe, de que mais tarde, a sua família, Rufo, a sua mãe ou a esposa de Simão, serviram de família para o apóstolo Paulo. Eu não sei se Simão já era crente ou não, mas eu sei que ele foi coparticipante de algo tremendo na história da igreja, porque ele entendeu o lugar da abnegação. E nós precisamos entender o lugar da abnegação na nossa vida, queridos. As prioridades. A si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. A renúncia de si em prol do próximo gera testemunho e transformação. Gera experiência com Deus. Mas, Jesus, depois de colocar isso, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. E ele diz algo interessante. Porquanto, quem quiser salvar a sua vida, parece que ele parece uma conversa assim retórica, parece que ele está tirando aquilo, está desconstruindo o que ele tinha acabado de construir. Porque quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por mim, por minha causa, achá-la-á. O que aproveita um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou melhor, o que dará o homem em troca da sua alma? Entre a cruz e a espada, queridos, entre a cruz e a coroa, o ditado é tão forte que a gente se perde. Entre a cruz e a coroa, é necessário ter disposição para caminhar com Jesus. É necessário ter abnegação, mas também é necessário ter resignação. Resignação aqui, leia-se como submeter-se ao desejo de uma outra pessoa. Esse é o nome de submissão. É a ação de aceitar pacificamente as dores e sofrimentos de uma causa ao longo da sua vida. No primeiro momento, disposição é a renúncia de mim, por mim mesmo. No segundo momento, abnegação é a renúncia de mim em prol do próximo. E agora a gente vê aqui uma estrutura que nos leva a perceber que é a renúncia de si em relação a uma adversidade. A adversidade está aí. A vida acontece ao vivo, mas existe uma causa que é maior do que isso tudo. Resignação é o contrário de resistência. A resignação nos permite perceber o verdadeiro lugar das coisas. Jesus fala assim: quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. No sentido de que o que nós podemos produzir por nós mesmos? O que garante para a gente que todo o nosso esforço vai trazer aquilo que a gente imagina que vai trazer? Quantas e quantas histórias nós sabemos de pessoas que abriram mão de si mesmos, mas por conta de uma causa vazia, que é a causa de si mesmo. Quantas pessoas nos dias de hoje nós temos visto que estão se perdendo ou perdendo preciosos momentos com a sua própria família, porque achando que estão querendo trazer o melhor para a família, não saem de dentro do escritório ou de dentro do trabalho. E aí a vida passa tão rapidamente, quando chega no final da vida, se dá conta que não viu os filhos crescer, aí que depois de 10 anos que ele vai perceber que a esposa pintou o cabelo e cortou.
Aí ele vai se perceber doente. Aí tudo que ele economizou ao longo da vida inteira, ele vai ter que gastar agora porque ele perdeu saúde. Aliás, essa foi a fala, eu acho que eu já disse isso aqui, mas a fala do Dalai Lama, uma vez perguntaram para ele, o que mais te impressiona na humanidade? Ele disse, o que mais me impressiona na humanidade é que os homens perdem saúde para ter dinheiro e no final da vida eles perdem dinheiro para tentar ter saúde de volta. E não é? Causas vazias. Mas a causa do Evangelho, ela é majoritária. Porque aí a gente volta lá para o começo, quando eu estava falando de livre-arbítrio, quando eu estava falando de disposição. Porque se por um lado não há nada que nós podemos fazer em prol de nós mesmos, por outro lado existe um Deus que caminha conosco e que está atento a cada uma das nossas obras. Olha o que ele diz na sequência. Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Queridos, essa última expressão é uma daquelas que causa arrepio na alma. Ai, o que eu estou fazendo? Bota medo, né? Quando na verdade devia ser o contrário. A gente devia pensar nisso aqui como uma honra. Porque se a Bíblia diz que nós estávamos mortos, que a gente não tem capacidade de produzir nada por nós mesmos, agora Jesus está dizendo que o Senhor vai retribuir. Ele está dizendo aqui que na nossa incapacidade, na nossa fraqueza, na nossa falta de condição, total falta de condição de produzir algo por nós mesmos, ainda assim, Deus nos usa quando nós nos colocamos à disposição, pela abnegação do serviço da sua obra, do seu reino. É isso que ele está nos ensinando aqui. Porque essa renúncia de si, em prol de si mesmo, ela gera esperança, gera encorajamento para nós. Há um exemplo claro para nós aqui, no final do Evangelho de Mateus, capítulo 26, eu vou somente citar, também está no Evangelho de Marcos, capítulo 14, e Lucas 22, que é o momento que Jesus está no jardim do Getsemane. Deixa eu abrir um parênteses para que isso significa. Se é para você, o ponto mais alto das Escrituras. Qual é a narrativa mais significativa das Escrituras? Você saberia responder? Deixa eu arriscar. Eu acho que a maioria de nós responderia: o grito de Jesus na cruz está consumado. A cruz é o ponto mais alto. Outros, em clima de festa, vão dizer: é o Natal. Outros, mais esperançosos, vão dizer assim: é a volta de Jesus. Daí tudo isso vai encerrar, tudo vai acabar. Mas eu quero dizer para você que eu acho que não é isso, não. A Bíblia conta para a gente a história de um casal para mostrar como é que é a nossa relação com Deus e conosco, entre nós. Conta a história de um casal, Adão e Eva, que foram colocados no jardim. Aquele jardim era o modelo da criação, o jardim no Éden era o modelo, o Éden é o planeta, o jardim é um protótipo das inter-relações do planeta. E ele fala assim, ele coloca eles diante de uma condição, com a possibilidade de escolher. Olha, vocês podem comer do fruto de todas as árvores, mas daquele fruto, do conhecimento do bem e do mal, vocês não comem, porque no dia que vocês comerem, certamente morrereis, pois é justamente o que eles vão comer. Não é isso? Uma escolha. Agora, a Bíblia nos ensina que, por conta dessa escolha, o pecado entrou no mundo. Romanos capítulo 5 e capítulo 6. Pois bem, o tempo passou, e cá está novamente um homem, num jardim, diante de uma escolha. E essa escolha era: se eu obedeço, o mundo é salvo. Se eu desobedeço, a coisa continua do mesmo jeito. E essa foi a crise de Jesus. Um homem diante de uma escolha que traria para a humanidade os desdobramentos todos a partir dessa escolha. Toda a história se dividiria
a partir dessa escolha de Jesus. E o texto nos diz que Jesus, quando se viu diante disso, parece que veio assim uma síndrome de Adão chegando perto dele, que ele chega a falar: Senhor, olha, se tiver outra forma de resolver esse problema, eu aguentei firme até aqui, mas agora o peso está demais. A tentação de me render, a tentação de resistir à sua vontade é muito grande. Não é isso que Jesus diz? Pai, esse cálice amargo, passa de mim, se for possível. E eu não sei, isso é darwinismo. Mas eu acho que ele dá aquela respirada. Mas tem algo que é mais importante. A sua vontade. O seu projeto é mais importante. Eu quero fazer a sua vontade. E a partir dali, o livro de Isaías ganha forma. O silêncio toma conta. Uma ovelha é levada para o matadouro. Calada. Calado. Esse é o ponto mais alto da Bíblia, queridos. Porque se Jesus desobedece, a gente ia voltar a estaca zero. O plano todo ia por água abaixo. E não pense você que ali estava somente o lado divino de Deus. Todos nós, diariamente, somos colocados diante da mesma escolha. Todos nós. Tiago nos lembra, ninguém ao ser tentado diga que essa tentação vem de Deus, porque Deus não tenta ninguém. É fruto da nossa cobiça. Mas o Espírito Santo está aqui para fazer essa obra em nós. E mudar toda essa nossa volição. Essa é a parte dele, foi isso que a gente compartilhou aqui no domingo às 11. A parte do Espírito Santo é gerar em nós arrependimento, transformação. O nosso papel é ser como Jesus, obediente. Mas para isso é necessário, foi necessário para Jesus, é necessário para mim e para você, resignação. Abrir mão da minha própria vontade por uma causa, a causa do Evangelho. Agora, eu desconfio, queridos, que é nesse ponto, se a gente consegue ser disposto, se a gente consegue se abnegar, quando chega nesse ponto, a gente encontra dificuldade. Todos eles são difíceis, mas esse ponto me banana tudo, porque a gente tem muito projeto. A gente tem muita coisa para fazer. E aí, Jesus diz, mas e o que adianta? Você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Quanto vale a sua alma? Quanto vale? Quanto você daria para ter de volta uma oportunidade de pregar o Evangelho para aquela pessoa que você não pregou e você soube que ela morreu? Quanto você pagaria por essa oportunidade? Pensa, avalia. Avalie se a causa do Evangelho não é mais importante do que as diversas causas que impedem você de servir a Deus com mais integridade, com mais dignidade, de ser um discípulo de Jesus. O caminho entre a cruz e a coroa, queridos, é esse. Não chegou o tempo da coroa. 1 Coríntios, capítulo 9, já chegando ao final, o apóstolo Paulo nos diz algo profundo. Ele diz assim, não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas só um leva o prêmio. Parece que ele está falando da vida, né? A gente se esforça, mas só alguns que são coroados. Correi de tal maneira que o alcanceis. Disposição. Faça a sua parte, faça o seu melhor. Eclesiastes capítulo 9, versículo 10, o que tiver a mão para fazer, faça conforme todas as suas forças. Essa é a sua vez. No além para onde tu vais, não há nem obra, nem projeto, nem empreendimento algum. Então, correr de tal maneira que alcanceis, porque todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, a incorruptível. Aleluia. Assim corro, também eu, não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro meu próprio corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado.
Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 8. Já agora, a coroa da justiça me está aguardada, o apóstolo Paulo no final do seu ministério, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. O apóstolo Paulo, já no final da sua vida, percebendo isso pelo menos, ele diria assim, olha, o que é meu está guardado. O que é meu está guardado, eu tenho essa certeza. É palavra dele. E por último, quando a gente lê a carta que Jesus Cristo manda João escrever no Apocalipse para a igreja de Esmirna, Apocalipse 2, versículo 8 em diante, ao anjo da igreja de Esmirna escreve, estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a sua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Eu conheço, eu sei de todo esse dilema que vocês vivem como igreja. Mas olha, não temas as coisas que tens a sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Olha o que ele diz agora. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Queridos, é tempo de carregar a cruz. É tempo de lutar. É tempo de ter disposição, abnegação, resignação, porque a coroa está garantida. A coroa é certa. É necessário aprender a distinguir o tempo entre a cruz e a coroa, o hoje. Uma vez, uma senhora, numa igreja que fui pastor, antes de ser pastor aqui nessa igreja, estava muito preocupada com os caminhos que a igreja estava tomando. Ela um dia chegou em mim e perguntou assim, pastor, estou muito preocupado com a igreja, pastor. Eu falei, é mesmo, dona? Ela é. Pastor, onde vai parar isso tudo? Aonde vai parar essa igreja? Cada dia um absurdo. Aí, como eu sei que ela gosta de ler bastante, eu falei assim, ô dona, a senhora já leu a Bíblia inteira? Já, pastor. Como é que termina a Bíblia? Ah, termina lá em Apocalipse, dizendo que o senhor vai voltar e vai ficar tudo bem. Eu falei, então, por que o senhor está preocupado com o final? A gente já sabe o final. A gente tem que se preocupar com o meio. Não há nada que a gente faça que mude o que Deus já fez. Nem o que Ele vai fazer. Mas Deus nos deu um tempo chamado hoje, presente. E é aqui que as coisas acontecem. E às vezes nós queremos viver um discipulado baseado só no amanhã, só esperando a coroa. Não, queridos, essa parte já está garantida. Lutemos firmes a causa do Evangelho, porque nós estamos entre a cruz e a coroa. Que Deus nos abençoe.